Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, principalmente para responder a uma pergunta feita pelo Ederson no nosso grupo de WhatsApp. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente discute aí estratégias e dicas e diversos conteúdos aí focados especificamente em investimentos. Então, se você ainda não faz parte desse grupo, vou deixar o link na descrição desse vídeo para você poder participar aí junto com a gente, tá bom? Mas vamos lá. Qual foi a pergunta dele? Ele me perguntou com relação às ações do Facebook. Ficou sabendo que teve alguns problemas recentes, né, na imprensa e tal. E aí ele queria saber se tudo isso daí estava refletindo nas cotações do Facebook. E com base nisso, o que eu quero falar aqui neste vídeo? Eu quero primeiro fazer uma introdução bem rápida sobre as ações nos Estados Unidos, as ações americanas. Vou responder essa pergunta do Ederson também, mostrando aqui os dados da empresa, as cotações, como que foi a oscilação ao longo do tempo, principalmente agora nesse período mais recente. E também no final eu quero fazer uma simulação de quanto que teria rendido o seu dinheiro se você tivesse investido em Facebook lá em 2015 e agora quanto que você teria de patrimônio, tudo bem? Então vamos lá, galera. Primeira coisa, eu quero falar um pouco para vocês sobre a importância de você investir em mercados mais consolidados e em moedas fortes, né, principalmente, como o mercado norte-americano. Por quê? Quais que são os motivos principais aí? O que eu mais gosto é basicamente você ter a oportunidade de dolarizar parte da sua carteira de investimentos. E o que eu quero dizer com isso? Basicamente, quando você mora em um país como o Brasil, em períodos de estabilidade, o dólar tende a subir muito, porque ela é a moeda forte do planeta. Quando você dolariza uma parte da sua carteira de investimentos, você está criando aí uma certa proteção contra esse aumento repentino do dólar, né? Se você tem uma parte da sua carteira em dólar, por mais que a sua carteira aqui no Brasil caia, que a renda fixa não esteja rendendo muito, você tendo uma parte da sua carteira em dólar, você está protegido contra variações cambiais, né? Então, essa é uma das principais importâncias para você dolarizar a sua carteira de investimentos. Também é muito importante eu falar que o mercado americano ele é muito mais consolidado que o nosso, é um mercado muito mais antigo, tem um histórico aí de boa performance ao longo dos anos. É importante eu falar também que a quantidade de empresas é infinitamente maior do que o mercado brasileiro. A gente está falando aqui em torno de 5.000 a 6.000 empresas. E quando você compara com as empresas aqui no Brasil, a gente está falando de próximo de 500 a 600 opções de empresas para você investir, tudo bem? Então o mercado americano ele tem muito mais opções. E também o que eu acho bem interessante do mercado americano é que lá as ETFs, né, os fundos de índices, eles já são aí uma ferramenta utilizada pelos investidores há muitos anos. Então a quantidade de ETFs disponíveis no mercado americano é muito maior do que quando a gente compara aqui no mercado brasileiro. Aqui no Brasil, basicamente, você vai ter as opções como, por exemplo, BOVA11, IVVB11, Small11, são 3 ETFs aí muito utilizadas no Brasil. No mercado americano tem uma infinidade absurda aí de opções para a gente escolher investir em ETFs, legal? Mas vamos lá então, eu quero mostrar alguns outros detalhes. O fato de você investir no mercado americano, você tem a opção de investir aí nas maiores e nas mais valiosas empresas do planeta. Ou seja, estou falando de Amazon, Apple, Facebook, Google, Disney e também a própria Berkshire Hathaway, que é a empresa do nosso querido Warren Buffett, né? O mestre aí, o maior investidor de todos os tempos, tá? Vamos responder então a pergunta do Ederson. Vamos falar um pouco de ações do Facebook. E para isso daí, pessoal, eu vou compartilhar aqui a minha tela da corretora, né? Eu já até falei para vocês, tem em alguns canais, em alguns vídeos eu falei que eu utilizo a corretora Avenue para fazer os meus investimentos internacionais. E aqui então eu já estou aqui na minha área logada da corretora. Quero mostrar então as cotações diversas e principalmente eu vou falar das ações do Facebook. Como que eu faço? Entrando aqui na minha tela da corretora, eu venho aqui em operações. Aqui a corretora já mostra para a gente diversas opções que são as mais escolhidas aí pelos investidores, mas aqui tá vendo, ó, Berkshire Hathaway, Disney, Wells Fargo, Tesla, tem várias empresas, aquela Netflix,
Mas aqui no caso, como estamos falando de Facebook, vamos aqui utilizar as ações do Face para poder fazer essa análise, né? Então, ele comentou comigo com relação a essas oscilações de curto prazo, se esses problemas aí de escândalos, vazamento de informações, se eles refletiram no preço das cotações de Facebook. Vamos descobrir? Estou aqui abrindo o gráfico de Facebook. Reparem aqui as oscilações no curto prazo. Quero mostrar principalmente uma atenção aí no período pré-pandemia e no período pós-pandemia, como as ações do Facebook se comportaram, tá bom? Então vamos pegar aqui entre janeiro e fevereiro. Olha só, em janeiro as ações elas estavam num preço bem interessante. Estamos falando aqui então de próximo de $220 por ação em janeiro, né? E aí a pandemia veio e derrubou o mercado todo e as ações do Facebook não foram diferentes, claro. E aí chegamos aqui próximo de $140 por ações. Uma queda aí de quase 80, $90 por ação. Uma queda muito intensa, claro, né? Mas, como vocês sabem, as atenções das pessoas estão no celular. E quando você fala de celulares, você fala de aplicativos de relacionamento, não tem como falar dos aplicativos aí que estão relacionados ao Facebook, né? Como, por exemplo, o Instagram, o próprio Facebook e também o WhatsApp. Quando a gente fala de Facebook, esses três principais aplicativos aí acabam vindo para nossa mente, é claro. E principalmente publicações, postagens patrocinadas. O Facebook tem uma receita muito forte aí de advertisement, que a gente fala, né? Que são as propagandas em si. E em meio de toda essa pandemia, olha como foi a recuperação forte das ações de Facebook, né? Saímos aí de um patamar de $140 e hoje a cotação atual está próximo de $245. Ou seja, olha que interessante. Hoje as ações, mesmo com a pandemia, elas já têm um valor de mercado mais elevado de quando você compara com o último pico, que foi lá em janeiro de 2020, que era próximo de $220. Ou seja, nós já recuperamos toda a queda proveniente da pandemia e ainda já estamos aqui num patamar mais elevado. Então, Ederson, respondendo a sua pergunta, é claro, eu estou vendo aqui uma oscilação nesse curto prazo, chegamos aí próximo de $210, provavelmente esses escândalos que você comentou comigo foram refletidos aqui nessas cotações de curto prazo, mas como eu falo, é uma empresa super lucrativa que não é um escândalo qualquer que vai derrubar aí o preço das cotações. Então, rapidamente, você pode perceber que elas já se recuperaram aqui, né? Bem rápido, e a gente já voltou aqui para o patamar de $245, ok? Para a gente finalizar então esse vídeo, eu quero mostrar então as cotações do Facebook. Se você tivesse investido em Facebook nos últimos 5 anos, como teria sido o seu resultado? Ele é muito interessante. Vamos lá. Quanto valia uma ação no mercado norte-americano na época, né, as ações de Facebook, na data de 10/7/2015? Cada ação estava avaliada aí por volta de $87. Hoje, como eu mostrei para vocês, por volta de $245. Uma ação, ok? Vamos pegar o câmbio da época. O câmbio da época, lá nessa data, a gente estava aí próximo de 3,42 e hoje o câmbio está em 5,32, tá? Dados atualizados, ok? Então vamos fazer a seguinte simulação. Se você tivesse investido $1.000 em ações de Facebook, vamos converter para reais agora, você teria então gastado por volta aí de R$3.420, tá bom? E esses mesmos $1.000 trazidos aí a valor de hoje nas cotações de Facebook com o câmbio de hoje, esse dinheiro ele teria se transformado em 14.856, próximo de R$15.000. Pega então a rentabilidade, quando você calcula a rentabilidade em reais, estou falando aí próximo de 27% por ano, né? 27% ao ano ao longo desses últimos 5 anos. Que, pessoal, vamos falar então que é uma rentabilidade muito elevada ao longo de 5 anos para as ações de Facebook. É claro que quando você analisa em dólar, tirando a questão do câmbio, que teve toda essa valorização do dólar frente ao real, mas vamos olhar somente a cotação em dólar. Vamos supor que você não está preocupado nessa conversão para real. Mesmo assim, a gente teria uma valorização de 12,38% ao ano,
que já é uma valorização muito significativa. Agora, quando você adiciona o câmbio, é claro, essa cotação aí, essa diferença, né, essa valorização, ela passa a ser extremamente significativa para nós investidores, tá? Bom, esse então seria o vídeo de hoje. Para quem ainda não conhece as nossas redes sociais, estão aqui cada uma delas, nosso Instagram, nosso YouTube e o nosso site. Agradeço muito a presença de cada um de vocês nesse vídeo. Te vejo então no próximo vídeo. Tchau, tchau!